Eu queria fazer um relato aqui sobre a minha relação com esse tema, porque que eu estava tão ansiosa para falar sobre isso. Foi porque quem aí está nos vendo pelo YouTube sabe, né? Eu sou uma mulher gorda e tal, sou inclusive gorda a maior parte da minha vida. E entender que gosto é construído e dar a oportunidade de ver o nosso corpo próximo, né, perto de corpos parecidos, isso é muito empoderador, é muito libertador. Então, eu tinha uma dificuldade para gostar de pessoas gordas, e quando eu falo de pessoas gordas, eu estou falando de mim mesma. Eu não me aceitava, não gostava de mim, eu andava, as roupas que eu usava eram sempre de forma a esconder o meu corpo o máximo que eu podia. E eu entendi, num determinado momento, que gosto era um processo de construção social e que eu podia mudar a maneira como eu via os outros e a maneira como eu me via. E isso partiu da maneira como eu via os outros. Então eu comecei a treinar o meu olhar para gostar de ver certas coisas, né? E quando eu falo sobre gosto ensinado, isso significa que ele também é treinado. E aí eu falo isso com muita tranquilidade. Eu não era o tipo de pessoa que costumava olhar para uma pessoa gorda, e isso eu já sendo uma pessoa gorda. Então perceba como é que isso reflete na minha autoimagem, né? Eu olhava para as pessoas gordas e eu não sentia atração, eu não achava aquilo bonito. Eu criticava muitas vezes a roupa que essas pessoas usavam, né? A liberdade que elas tinham às vezes de mostrar a barriga, de mostrar um pedaço do corpo. E eu comecei a treinar o meu olhar para isso, para gostar de ver esses corpos, até atingir o ponto de gostar do meu. E isso aconteceu. Então, assim, eu estou aqui dizendo, dando meu testemunho de que gosto é uma coisa que se constrói, uma coisa que se muda. E aí, por que eu estou falando disso? Porque a primeira vez que eu fui no motel e eu olhei o espelho do teto e eu vi o meu corpo gordo do lado de um outro corpo gordo, aquilo ali, gente, parece que abriu um portal, assim, uma luz, foi uma sensação que eu nunca tinha sentido na minha vida. Muito incrível esse Nunca. Relato. E assim, eu já era uma mulher adulta, eu já tinha 20 e tantos anos de idade, eu já tinha anos já de vida sexual, uma vida sexual que era muito complicada, porque eu tinha muita vergonha de mim, eu tinha muita vergonha de transar de luz acesa, por exemplo, e olhar aquele espelho e ver o meu corpo gordo de um lado de um corpo gordo e gostar do que eu estava vendo e me sentir inclusa, cara, aquilo foi mágico. Depois disso, nunca mais consegui pensar em ficar com uma pessoa magra da mesma maneira, assim, todas as outras vezes foi muito mais prazeroso quando eu estava com uma pessoa gorda, tanto homem quanto mulher, sempre me deu muito mais prazer, porque não era só o prazer de ver a pessoa, de ver uma pessoa que eu conseguia ver como uma pessoa bonita, mas de me sentir bonita também, né? De não fazer aquela cobrança e não ter aquela cobrança. Olha que gostoso, olha que sexo bom, né? E isso para mim foi muito importante. Então, assim, isso foi um processo que eu passei pela minha vida, entendeu? De aceitar o outro para me aceitar, né? A minha aceitação de mim mesma veio depois, sabe? Mas eu passei por isso. Se a gente pegar qualquer tipo de padrão estético, é dessa forma mesmo, né? Isso acontece com quem tem o corpo gordo, isso acontece com pessoas negras. Não somos educadas a gostar da gente desde o início. E por isso que representatividade é tão importante, né, Tati? Porque às vezes a gente vê no outro, a gente começa a achar o outro bonito para depois a gente conseguir se achar bonito. Né? Agora, eu quero ouvir de você, Catiúcia. Você viu que assim, as meninas trouxeram muitas questões aqui. Eu acho que a gente pode começar com uma análise do que a Flaviane falou. Por
por que esse nome? Eu acho que realmente não é por acaso esse nome, né? Corpos de paz. Que onda é essa? A neurociência explica algo muito interessante, que quando a gente quer alguém como a gente, nós vamos olhar como uma semelhança. É como ela disse, ela se sentiu aceita. Quando ela olhou ali, nossa, depois de um sexo gostoso e tal, alguém me aceitou do jeito que eu sou. Uhum. O corpo de pai, quando eu analiso isso, na verdade eu nunca tinha escutado, porque eu não sou também de ficar nas redes sociais, eu confesso. Quando eu olhei, busquei a tradução, o corpo de pai, aí eu fiz uma pesquisa através da neurociência. Quando uma mulher não quer se esforçar para aumentar aquela evolução, o desenvolvimento humano, ela busca alguém menor que ela. Isso é a neurociência que explica. Uhum. E aí vai em várias etapas de processo. Uhum. Você que está em desenvolvimento, por exemplo, eu pago 2.000 de academia. Se eu não fizer uma suplementação, se eu não fizer uma alimentação, eu não vou ficar com aquele corpo shapeado. Uhum. É shapeado que fala, né? Eu nem sei falar direito, porque nem não é o meu objetivo, se é shapeado ou shapeado. Aí o personal falou, Kati, para você chegar com aquela barriguinha em pouco tempo, você precisa ir no médico. É quando você entra e fala sobre a enganação. Realmente, tem muitas pessoas que começam a fazer academia e vai no médico para criar. O médico cria aqueles gominhos. Uhum. De uma década para cá, o que eu venho observando, Tati, que as pessoas estão buscando mais a saúde. E aí vai do objetivo, como a nossa amiga falou, é o objetivo, o propósito. Por exemplo, hoje eu tô solteira, tô divorciada há 8 anos. E eu quero aquele homem que malha não por conta da malhação, não por conta do corpo shapeado, é pela disciplina. Uhum. Porque eu quero pelo menos um pouquinho daquela disciplina. E quando eu vejo um homem que está musculoso, por exemplo, o meu personal é fisiculturista, é a disciplina e aqueles não que ele precisa dar todos os dias. Uhum. Agora, a disciplina pode ser direcionada, né, para outros campos da vida também. Vários, saúde física, emocional, espiritual. Quando um homem, é o que a neurociência explica, quando o homem ele aprende a criar desafios no dia a dia, quando ele chega num casamento, vai ser muito mais fácil ele lidar com os desafios porque ele já está habituado.